E aí nós vamos juntar. Tem 3 meses para fazer isso aí. Dá pra sair? Ninguém vai no avião se ele não estiver voando. Projeto, ninguém gosta de ver mais nada de projeto. Legal. Projeto já era. Então, beleza. Tu tá com o produto, tá na praça. O produto é esse aí. Pô, isso é bom, isso eu quero. Posso confirmar, então? Então, já sai, tem que juntar esforços, bicho. Não dá para mim fazer Beleza. estúdio, não dá para mim fazer... Beleza. Obrigado. Tem que ir juntando, Valeu, fazer parabéns, parceria. hein? Tá. Tchau. Correr. Tem que se ajudar. Porque aí muda também a roupa, porque a gente já tem um público-alvo, uma frequência, no nosso painel é um desgaste. E a outra coisa que nós vamos montar aqui, para a gente ter, que o patrão dele fez, e deu certo, e dá certo. Qual patrão? Não, o Barbosinha, filho. Tá. O moleque não é trouxa, não. O trouxa só tem aquela cara dele de bobo. Ele é profissional. Nunca foi trouxa. Profissional. O papo é trouxa. Ele é profissional. É mais que o pai dele. O pai dele é tonto. O pai dele, perto dele, era tonto. O pai dele é coração, falava... Querido, fincar, cada um tem um seu compromisso. Ele com pouco fez muito, que o Papa não soube fazer. Ele já segurou o grande já te seguro. Está tentando segurar o diário, tá pisando com o diário, que ele ainda não homologou aquela porra ainda não. Okay. Mas diz que sai essa semana. Era sair ontem, saía hoje. E hoje o Sérgio está puto hoje. Foi lá, quinta-feira sai. Sai, sim. Mas a rola da tribuna é muito forte. Já entraram com o 3º recurso. Então ele... Falei, querido, eles estão na classe, no atacado, nós vamos no varejo. Junta eu e tu, vamos fazer, porque ninguém tem isso. Nem o homem do Santa Cília aqui não tem isso. Nunca fez, nem pensou nisso. Nem quer saber disso. Era que o Gastone queria fazer, mas já está fora de tempo. Gastone quer Por que aquele... o Sérgio não entra de parceiro, como o Gastone entrar, caralho? E é o parceiro, nós estamos juntando as pontas. Só que ele vai repicar no jornal, eu tenho o meu custo, todo mundo tem um custo. Eu, aberto ou fechado, todo mundo tem. Então junta tudo. E o que der dentro desses 3 meses é o laboratório, não, pô, e aí? Levantou alguma? Vai dar para levantar? Vai não dar? Já está pago, pô. A grade está paga. O jornal dele também já está pago. E o moleque lá parado com os equipamentos também está pago. Já fiz o meio Ele de tinha uma campo, produtora, Está acelerada? E a produtora, o que ele fez com a Tá produtora? devagar. Não, acho que está esperando o remédio até hoje. Tá. Mas ela já tomou o remédio, tá bem. Melhorou. O que ele fez com a produtora? Está fazendo, está trabalhando. Ele é O Sérgio? especialista da Adidas. Não, o Como da que o Adidas? Sérgio está falando. O Sérgio do Diário do Litoral, ele tinha Ah, uma produtora. não mexe mais com isso, você dá muito prejuízo. Ele tinha uma TV lá. Os caras levaram. Ele queria montar outro estúdio, mas não. É muito investimento para pouco retorno. Olá, boa noite. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre pela TV Santa Cecília. Você acompanha, confere conosco de segunda a sexta, 10 da noite, a sequência do JB, né? Fica sempre mais fácil, né? Sempre entrevistas importantes, debates sobre a cidade, sobre a região e os assuntos importantes a nível nacional também. Lembrando sempre, 1h30 da tarde, tem o nosso primeiro encontro do dia, né? O painel regional debates com personalidades aqui da nossa região, discutindo e debatendo os nossos problemas, as nossas demandas e, claro, apontando para você, na medida do possível, os caminhos para a gente minimizar ou para, quem sabe, resolver as situações mais complexas que envolvem aqui a região e envolvem o país também. Painel Regional nesta edição recebe aqui o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, de volta depois de uma semaninha de ausência, né? Está conosco mais esta edição do painel. Tudo bem, Banha? Boa noite, prazer tê-lo no programa. Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Boa noite especial ao nosso querido jornalista Aldo Neto. E obrigado pelo convite, mais essa oportunidade de estar presente e falando aqui das necessidades da nossa cidade, dos problemas que têm acontecido. E me surpreende agora o mês dos IS, né? IPVA, dos impostos e das volta às aulas, né? A grande preocupação dos pais e a gente que praticamente fundou a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor dentro da Câmara e briga até hoje pelos interesses difusos e coletivos. Temos a oportunidade aqui de estar discorrendo alguma coisa que nós já brigamos, já tiramos dúvidas nesse começo de ano, no nosso gabinete com relação às obrigações dos pais, dos alunos e das escolas, porque as escolas são
prestadores de serviço e isso está dando muita confusão na cabeça de muita gente. É verdade, sempre volta às aulas, problemas, né, com aumentos de mensalidades, questão do material dos alunos, uniformes, isso é uma coisa bastante complexa e bastante complicada, muita gente não sabe para onde correr, né? Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez participa com a gente do painel regional. Tudo bem? Boa noite, Aldo. Boa noite, Edgar. Boa noite ao vereador Banha, em especial ao nosso telespectador. Eu já queria botar a colher aí nessa panela aí que Lenha o na Banha fogueira. levantou. Estava assistindo hoje televisão e passou uma matéria muito interessante exatamente sobre isso, vereador. Volta às aulas. Tem colégio aqui da região cobrando dos pais, botando naquela famosa lista de material escolar, pasmem, tinta de impressora. Tinta de impressora. Sabonete, papel Aí, higiênico. E pode isso, Tem sabonete. coisas assim. Isso aí é custo básico da escola, Mas, eu imagino, né? logicamente. Antes do Banha responder, O deixa eu só abrir o o... Banha, que é o nosso especialista nas questões do direito, como profundo conhecedor da matéria, pode falar um pouco sobre isso, né, Edgar? Mas vamos Sem dúvida, abrir eu aí vou só abrir o telefone, aí telespectador. o telespectador que acompanha a gente fica sempre à vontade para participar conosco, 3017 9110. 3017 9110. Ligue para cá, faça aí o seu questionamento, tire suas dúvidas, né? Imita a sua opinião a respeito do tema colocado na pauta aqui. A questão envolve o consumidor e, mais especificamente, essa questão das voltas às aulas, essa relação aí das escolas com os pais do aluno, sempre complexa nesse início de ano, né? O Banha, e essa coisa já colocada aqui pelo Aldo. É verdade, essa relação de consumo, ela já se dá dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor com relação à prestação de serviços ou a produtos. A escola nada mais é que um prestador de serviço. Você vai lá, paga a sua matrícula, paga as suas mensalidades e dentro da matrícula e da mensalidade está embutido o custo do quê? Da água, da luz, do que vai gastar a escola. Isso é um problema da escola, o uso, o material de higiene do aluno. Logicamente, se for uma escola de dentes, logicamente ela é individual. Mas o sabão, a toalha de rosto, o papel, o sabonete do toalete, tem que ter toalete, tem que ter banheiro, tem que ter água, tem que ter toda a parte de higienização, toda a parte, custo de impressora, de secretaria, de papel alma. Isso tudo, todo esse material que foi elencado, isso é por conta da escola. Agora, tem a lista de material. Olha, vou usar sulfite, vou usar tudo, vou usar isso aqui, o lápis de cera, cor de giz. O material que sobrou, material não foi utilizado no total. O pai tem que retirar esse material. Ele já foi pago, é dele. Você falou uma série de materiais aí. Deixa eu colocar um tema diferente, porque nós estamos na era da informática. Tá, você falou de tablets. A escola comprou, aparelhou os alunos que vão usar, nós não vamos ser dos alunos, o aluno não vai poder levar para casa. Vão usar em grupo. E os professores também vão usar, e cada professor vai poder usar o seu, deixar direitinho lá durante a sala de aula, se equipou com tablets. Será que pode repassar o preço desse equipamento para mensalidade? De jeito, maneira alguma. E tem alguma. escola aqui na cidade que está fazendo isso. Está infringindo a lei do consumidor, está trazendo um plus. A escola, se ela quiser usar a didática, ou usar um tipo de instrumento, de um equipamento, a gente tem aí as escolas que fazem ensino à distância. É um outro tipo de ensino, para dar comodidade. O cara da sua casa vai aprender em casa à distância. O ensino à distância, ele paga quanto custa? X. Agora, ele pagar o equipamento para o professor utilizar... Não, peraí, você já está pagando a prestação do serviço. O serviço da escola qual é? Ensinar o aluno. Está lá, você pagou a mensalidade e tem direito a, se tiver televisão, material didático, massa de moldar, se tiver lá a máquina de escrever da secretária tem que funcionar, se tiver o Facebook que tem a comunicação. O plus é da escola. Quem está prestando serviço, a escola é que vai prestar o serviço, vai dizer o que tem para trazer esse aluno para o banco escolar, o que ele oferece, qual é o curso, qual é o sistema, qual é a didática, que livro. A questão de livro é uma questão
que isso aí já está enfadonho, está cansado. Outro dia que cobrei isso aí do PROCON, cobrei do SIDOC, liguei para o Quaresma, uma pessoa, professor de... Rafael Quaresma. Uma pessoa maravilhosa, Coordenador fantástica, do SIDOC, isso. homem gabaritado para o trabalho. Falei, Quaresma, nós temos que estar policiando. Eu sei que você não tem essa estrutura total, mas as escolas precisam ser chamadas a atenção. Estou vendo algumas escolas particulares passando as barreiras e os limites do que preconiza a lei. Por quê? Quer dizer que o material que vai ser usado na aula de matemática, português, geografia, história, quais são os livros, professor? São tais livros. Esses livros os meninos têm que comprar. Vão utilizar esse material didático, essas apostilas. Esses são os livros. Está aqui a relação de livro. Agora, não, eu vou te dar o site, porque através desse site você vai comprar nesse site, só nesse site, ou aqui na escola você vai comprar livro. Não. Escola não pode vender livro, já começa por aí. Lugar de vender livro é em livraria, na distribuidora, na produtora do livro. E tem que existir a velha máxima, que é a garantia precípua do Código de Defesa do Consumidor, a liberdade de livre escolha. Porque se houver começar a tangir o direito do consumidor, o que vai acontecer? Você vai esbarrar em mais duas leis. A Constituição, onde você cria o monopólio, nós estamos acabando com isso aí, cartel, monopólio, não existe. E a liberdade do poder econômico, que está estatuído dentro da própria Constituição. Você está cerceando o livre comércio, porque você tem que dar o direito da pessoa, falar, olha, eu quero comprar em São Paulo, livro que é mais barato, Claro, senão... eu quero comprar na Vilaide, que ela tem uma papelaria que vende mais barato. Configura a venda casada. Venda casada. Então, você faz a matrícula, paga a mensalidade e leva o material. Uniforme da escola. Uniforme da escola. Quais são as cores do uniforme da escola? É branco, é azul, é preto, é cinza e o símbolo, a marca. Ele não é obrigado a comprar uniforme na escola. A escola não tem costureira, não é o mistério dela. O mistério dela é prestar serviço. Tem que ter uniforme? Tem que ter uniforme. Mas se eu quiser fazer em casa o uniforme, desde que preencha os requisitos legais das cores da escola, e se eu comprar na costureira, se eu comprar na... Desculpe, a casa padrão já nem existe mais, a casa do estudante, camisaria do estudante, eu tenho que ter o direito da liberdade de discussão. Mafuz, nosso amigo. Então, é esse tipo de coisa que está... Não, mas esse tipo de coisa está acabando com o quê? As mães ficam preocupadas. Elas já não sabem se pagam a mensalidade ou se compram o material, porque é tudo no mês de janeiro. É matrícula, mensalidade e material e cada dia vem uma novidade. E dentro desses meses tem os eventos. Sim. E evento é facultativo. Vai quem pode, quem não pode não vai no evento. Mas vai ali no zoológico, vai não sei aonde, vamos passear na praia. É importante interagir, mas não o ônibus que é R$300, aí sai por 3 mil, perfeitamente, não é. É facultativo. A pessoa vai lá na escola aprender com os seus professores, tem que ter as matérias, as aulas têm que ser respeitadas. Se tem uma carga horária, quantas são? 200 horas ano. Tem que cumprir as 200 horas, não é 199. E não é 180, nem 201, é 200 horas. Agora, tem coisas que no meio vai acrescendo. E aí ficou o quê? Uma fábrica de facilidades, porque, olha, agora tem que ter o lanchinho da tarde, porque hoje vai ter o aniversário da Mônica, e amanhã... Não, tem que ser tudo centralizado, dizendo, aqui está a prestação de serviço, aqui está o pagamento, e dentro do ano letivo também não pode disputar o aluno por ser inadimplente. Você tem a famosa planilha de custos que precisa ser apresentada. Planilha, precisa saber se ele está no ano letivo, tem que esperar acabar o ano letivo. Se a sua matrícula é semestral, tem que acabar o semestre. Logicamente que você tem que cumprir com as suas obrigações. É um contrato. Você faz um contrato de prestação de serviço, a escola tem a obrigação de dar aula e o cidadão tem a obrigação de pagar a mensalidade da escola. Sem dúvida. Então, em cima do break aqui, Bonha, você tem recebido muitas reclamações, muita gente que está sofrendo com esses problemas lá no gabinete? Sei que nós estamos com um período de recesso
na Câmara Municipal, mas os vereadores estão aí pela trabalha cidade, no o Banha está inteiro. trabalhando aí, Apesar que uns outros né? acham que o vereador é vagabundo, o vereador trabalha no inteiro. Né, Vamos pro break e na volta então o Banha fala sobre esse tema aí, as pessoas que andam procurando aí no gabinete, porque tem gente que realmente entra em parafuso nessa época do ano com a pressão que sofre das escolas, né? Vamos pro intervalo, voltamos já já. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, hoje com prazer conversando aqui com o vereador Banha, do PMDB, aqui da nossa cidade de Santos, e com a participação sempre importante do nosso Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez com a gente aqui. 3017-9110, sempre à sua disposição para você participar com a gente, ligar para cá, o assunto é interessante, não é? Direito do consumidor e especialmente esse período de volta às aulas, né? Rematrícula, compra de materiais, compra de uniformes e o Banha explicando aqui uma série de questões, né, que você, consumidor, você que é pai, né, sofre aí no bolso para dar uma boa educação para o seu filho, né, a gente sabe muito bem disso, está sofrendo aí nessa época do ano. Eu deixei a pergunta no ar, tem muita gente procurando você, procurando a sua equipe, né, procurando assessoria no seu gabinete para tentar aí uma situação, escapar dessas situações complicadas aí junto às escolas, vereador? Olha, eu nunca ouvi tanta denúncia com relação a esse começo de ano, porque o começo de ano você já faz o planejamento praticamente o ano todo. Começa a vir os impostos, começam a vir o IPVA, começa a vir... Principalmente, a maior preocupação da família é com relação ao estudo dos filhos. Esse é o maior patrimônio que a família tem, é saúde e o encaminhamento dessas crianças. Então, alguns estudam no ensino municipal, que quero destacar aqui, a primeira vez no ano, na história, que chegou o material antes de começar as aulas. Isso é verdade. Demorou 18 anos, desde que foi criada essa questão de... Porque nosso tempo era outro. Eu estudei escola municipal, estudei 8 anos na Escola Municipal Cidade de Santos. Lá, os livros eram comprados pelos nossos pais, quem podia compravam os livros, e quem não podia tinha a nossa querida e saudosa Caixa Escolar. A gente pagava uma mensalidade para ajudar os nossos irmãozinhos que eram menos desfavorecidos, para que usassem uniforme, para que tivessem garantia aos livros, e quando sobrava o livro do primeiro ano, passava o livro do primeiro ano, quem passava para o segundo ano deixava o livro dele para o primeiro ano. E assim era, quantas vezes a gente estudava no Caminho Suave, né? As nossas cartilhas daquele tempo, aí depois os livros foram melhorando, a coisa foi otimizando, até que, já na gestão do Beto Mansur, em 97, 98, começou a questão do ensino fundamental, a obrigação do município, aí começou merenda. Nosso tempo tinha merenda. Merenda quem dava era a prefeitura. Vinha as caixas de banana da Cooperativa Agrícola de Cotia, os pães, aqueles pães, aquele de integral, de centeio. Banha está desenterrando. Rechonchudos. Não tinha aqueles pão de centeio com manteiga, com margarina, com manteiga, com goiabada, com patê. Tinham aquele leite, famoso leite, grosso, bonito. E depois tinha o lanjal, que era da sexta-feira, vinha o lanjal. A gente entrava na fila 3 vezes. Então, isso mudou, graças a Deus. Hoje a criança do município, ela tem a merenda garantida, ela tem uniforme garantido de inverno, de verão, o tênis, só não estuda se não quer. Aí, quem quer o plus vai na escola particular. Aí foi na escola particular, se identificou que é perto da escola, que é perto de casa, tem poucos alunos na sala de aula, a instrução é de melhor qualidade. Tudo bem, esse é o plus, é o diferencial. Vai dar aula de Kumon, vai dar aula de informática, vai dar aula de espanhol, de inglês, de francês. É o plus, deu, é X a mensalidade. Agora, o que a gente tem de reclamação, Boturão, já começa pela mensalidade. Porque algumas escolas da mesma forma que se reclama do aumento de imposto, da mesma forma, ninguém gosta de pagar aumento de nada, mas da mesma forma que se discute aumento de imposto de PVA... A gente gosta de pagar, Banha, mas a gente quer o retorno, né? Perfeitamente. Essa é a questão fundamental, né? Esse é o âmago da questão. Aí você fala assim, mas como é que se chegou nesse aumento? Então teve um aumento de 20%, tem colégio que aumentou 21%, 22%, 18%. Espera aí, nós tivemos uma inflação de 7%, que dê 10%. Entre uma, outra coisa, 10%. Ele tirou da inflação, aplicou 3%. 10%.
Pô, nós demos 12 de imposto, quase caiu o mundo. Estão em 21%. Está muito longe, né? Nós estamos falando de hospital, estamos falando de saúde. Aí fala assim, pô, hoje eu vim da Santa Casa. É bem na Santa Casa, pô. Eu não me vejo na cidade de Santos sem essa... Você faz uma propaganda da Santa Casa, faz propaganda da Polícia Militar. Mas se não tivesse hoje a Polícia Militar e a Santa Casa na nossa região, isso aqui era um caos, era um inferno instalado. Já era a terra de ninguém, como disse aqui o Cassiano outro dia. É a terra do faroeste, já chegou esse momento. Aliás, cabe um parênteses aqui, eu queria, você que é muito ligado à Santa Casa, antes da gente fechar. Só concluindo isso, eu quero te falar que dentro da questão, o que está acontecendo? Desequilibrou a balança do atendimento da saúde. O SUS, quem atende? A Santa Casa atende o máximo. Só que nós temos hoje, eu estou fazendo essa denúncia hoje, e vou brigar isso, já falei com o prefeito sobre isso, já falei com o secretário de Finanças sobre isso. Nós temos um número de inadimplentes, hospitais particulares inadimplentes com a nossa cidade que beiram a monta, junto com os planos de saúde, beiram a monta de quase 500 mil. Mas, vereador, 500 mil. Aí fica a questão, se não nós aproveitou o programa de benefícios fiscais? Nem benefício fiscal, nem anistia, porque tem que dispor de dinheiro, despender dinheiro. Ninguém quer dar mais dinheiro, não. Mas nós temos outros artifícios, porque aí tem outros interesses. Por que o interesse? Porque se não pagar com dinheiro, não recebe a sucumbência. Mas tem aí a lei da compensação. E a gente sem leito hospitalar, sem unidade de terapia intensiva, vai esperar o hospital fechar como fechou os estivadores? Não espera o hospital fechar. Começa a compensar. Compra lá, eu quero 10 leitos de UTI na Costa. Quero mais 5 leitos no Frei Galvão. Eu quero mais 5 leitos no Hospital São Lucas. Eu quero mais tantos leitos. Começa a trocar isso por serviço, por leito. Está precisando. Tem filas e filas de pessoas aguardando unidade de terapia intensiva, aguardando. Tem até maternidade já fechando. Maternidade fechando. Então, o que a gente precisa? Não dá para afogar mais a Santa Casa, ela já socorre 29 municípios. Então não dá para afogar. Então você tem que pegar esse dinheiro, porque já teve três anistias fiscais. Se nenhum desses interessados foram procurar a prefeitura para pagar o que deve, tem que ter uma solução. Agora, não vamos esperar fechar a porta desses hospitais. Você acha que algum deles corre o risco de encerrar as atividades? Teve hospital que não conseguiu vender, que estava prestes a fazer um grupo aí, comprar o hospital, devido às suas dívidas, não só com a prefeitura, mas também com o Estado. Devia só de ISS quase 130, 140 milhões. Isso é um número. Estão falando de 600 milhões de dinheiro. Então, passa, não vai, não chega no cofre, sobrecarrega o quê? Policlínica, pronto-socorro. Você viu aí a própria notícia da Agência Nacional de Saúde dizendo que está cobrando desses planos de saúde hoje o atendimento que foi dado no serviço público, porque o SUS acabou pagando aquilo que já estava pago pelo plano de saúde. Que é outro absurdo, né, vereador? Eu tenho um plano de saúde. É uma afronta. Se eu passar mal na rua e vier o SAMU me atender, ele é obrigado a me levar para o hospital público. Mesmo eu tenho... Aí, olha que loucura, porque, pô, é muito mais fácil você me levar para o hospital particular, que o meu plano atenda, do que me levar para a Santa Casa, ou para o PS Central, ou para qualquer outro lugar, e depois que me deslocar de novo. É uma loucura isso, até, viu, vereador? Em tese, são dois deslocamentos. Bom, mas o Banha tem uma ligação muito próxima e fraternal com a Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Está sempre defendendo aí as coisas da Santa Casa, tem que defender mesmo, o maior hospital de toda a região metropolitana, né? Maior até que o Guilherme Álvaro, né? É maior que o Guilherme Álvaro e está sempre à disposição com os braços abertos aí para a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira também, não é brincadeira não, né? E hoje nós tivemos lá na Santa Casa um momento histórico, né? É verdade. Hoje foi o último dia, a gente pode considerar assim, né? Do provedor Manuel Lourenço das Neves, né? 20 anos, né? À frente da Santa Casa da Misericórdia como provedor, prestando um serviço de alta credibilidade, emprestando o seu nome, né? À Santa Casa, dando credibilidade, né? À Santa Casa, às coisas da entidade, e com o seu vice, né? Félix Ballerini, advogado Félix Ballerini, que hoje acabou sendo eleito
provedor, né, da Santa Casa por, se não estou enganado, 3 anos, não é isso? É o mandato, né? É verdade. Assume o mandato 3 anos e, para quem não sabe, com o vice-provedor, que é exatamente o Paulo Wiazowski, que é ex-prefeito, né, da cidade de Mongaguá, foi eleito na mesma chapa com o Félix Ballerini. Então, aqui a gente já, de antemão, deseja muita sorte, muito sucesso aos dois, né, que eles consigam fazer 1/3, né, do que foi feito pelo Manuel Lourenço das Neves, já vão fazer muito pela Santa Casa e pela saúde da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa figura extraordinária, né, que realmente marcou época aqui na cidade e, como eu disse, emprestou a sua credibilidade à Santa Casa e durante 20 anos, né, comandou lá as ações do maior hospital que a gente tem aqui, que é exatamente o eterno provedor, né, Manuel Lourenço das Neves, né, Banha? Você esteve lá, né, hoje, né? Muita emoção, falo no nome dessa pessoa, que para mim é uma figura abençoada, um notável da nossa cidade, uma dessas pessoas que aparecem aqui de 100 em 100 anos, saiu de uma agrura, de uma dificuldade, de uma denúncia, lembro, como se fosse hoje, doutor Elia Jacó, junto com Oswaldo Justo e outras lendas desta cidade, onde escutávamos que a Santa Casa aí fecharia suas portas. Isso aí, 20 e pouco, quase 30 anos atrás. Tivemos lá... Na verdade, ela chegou a fechar um período, Chegou a fechar um período, teve período tenebroso aqui na cidade. Teve intervenção. Bento Korsch era o provedor. E, pasmem, já se fazem mais de 30 anos, ainda está no Supremo Tribunal Federal. Não se pagou, ninguém foi condenado, estão aguardando o julgamento. O seu Bento Korsch está aí. Não tenho nada contra a figura dele, mas pague o que deve à Santa Casa, pague o crime que cometeu, que lá foi condenado. Está esperando lá o Supremo só homologar. Não tem mais o que correr. Ela é ultimista. 30 anos um processo. É por isso que as pessoas já não acreditam mais na justiça, a justiça é lenta, não se faz no tardia. Mas hoje eu fui almoçar com o provedor, fui lá me despedir, fui me abraçar com aquela figura, a figura ímpar da nossa sociedade. Deu vida à Santa Casa, com toda a sua experiência, com o homem, com a sua probidade, com a sua decência, com a sua humildade, soube cativar os poderes da cidade, os legislativo, executivo, judiciário, as instituições, as casas de assistir, as entidades, o trabalho que fazem aquelas senhoras voluntárias, as amarelinhas, as rosinhas, as verdinhas, as pessoas que ajudam aquela casa. É uma cidade, é uma casa santa, porque lá se abriga mais de 5 mil funcionários. São mais de milhares de pessoas são atendidas, são assistidas, porque é o único lugar hoje mesmo que o SUS atende. E tem mais. Estamos levando lá uma audiência com o seu Ballerini, desejei muita sorte à nova diretoria. Seu Neves, como disse o seu Ballerini, ele continua integrando, logicamente, da maneira que ele possa ajudar a Santa Casa. Ele é consultor nato. Ele fica à disposição, vai ter lá seu espaço, porque a gente nem consegue enxergar a Santa Casa sem a figura do seu Neves. Não. A gente acostumou, o povo santista já viu aquela figura, aquele senhor, cabelos brancos, de uma doçura, de uma meiguice, de uma atenção, de um respeito, fala mansa, fala doce, e que deu vida, que ajudou a elevar e tirar daquele abismo a Santa Casa, e hoje a Santa Casa tem modelo e referência de alta complexidade, de média complexidade. A gente fala só pelos médicos que trabalham lá e pelo corpo clínico e pelo que se fez já dentro da Santa Casa hoje, de equipamentos. Se você for na Santa Casa e não tiver equipamento, presta atenção, não estou denegrindo nenhum tipo de... Mas presta atenção que se lá não está o especialista, nós temos homens lá. Eu vou falar aqui só do diretor clínico, em nome de todos os médicos da Santa Casa. Quem tem um diretor clínico do naipe, do Zé Luiz Barbosa, o bisturi de ouro. Não posso falar mais. Doutor Conforte, doutor Magário, doutor Grotone, e tem outros mais doutores aqui, vão citar o dia todo aqui.
Fora as enfermeiras de gabarito, de padrão, atendimento, os equipamentos que nós vimos lá, a maternidade agora das crianças. A Santa Casa é referência, Banha. Tem profissionais médicos capacitados, referência. cirurgiões Se que você atuam não encontrar no aqui, Hospital pode das subir a Clínicas, serra. no Einstein, outros Sobe lugares que a serra. vêm pelo menos uma vez por semana atuar e atender aqui verdade. e a fazer Os cirurgia na mestres Santa de Casa gra- de Santos. de É uma gra- referência. vejo os até médicos hoje. da Santa Casa nos corredores do H. E com todas as dificuldades, hein, porque o Neves ainda fala hoje no jornal que a Santa Casa, a prática do SUS continua deficitária, né? A Santa Casa continua tendo que arrumar dinheiro aonde não sabe-se lá onde, no plano de saúde, esse sabe tipo lá de onde. coisa que a gente não pode... Tá aqui é para fazer E ele conseguiu valer. segurar o rojão esse tempo todo. Não, tem muita gente que vem agora, e principalmente no ano eleitoral, o cara vem com proposta que vai trazer 2 milhões para Santa Casa, outro vai trazer mais 4 milhões. Só que fica na proposta, o jornal A Tribuna anuncia, outro anuncia. Mas não chegou o dinheiro, meu Deus do céu. Daqui a pouco estão batendo na porta do homem. Mas e cadê o dinheiro que o governador mandou? Cadê o dinheiro que o Estado... Que nem a própria agora, estão pedindo uma audiência com o Michel Temer. Pedimos uma audiência com o doutor Michel Temer e agora com o novo ministro, que pode ser o ministro de Santos, aí o Chioro. Nós estamos pedindo uma audiência porque as Santas Casas de Misericórdia do Brasil têm uma lei onde que garante o quê? O retorno retroativo até agosto de quem pagou os emolumentos, está tendo uma anistia e essa anistia vai voltar para os cofres da própria Santa Casa. Ou seja, só pagaram uma mensalidade. Precisa de 5. Mas a Santa Casa tem que pagar 13º, a Santa Casa tem que passar a folha salarial, tem que pagar os fornecedores. Então, tem que ter mais celeridade. O SUS já tem uma folha praticamente maculada, baixa, para o atendimento que se dá. Então, que se pague pelo menos em dia. E é isso que nós vamos pleitear. Vamos estar fazendo essa reunião com o Ballerini, com o Viazovski, com o seu Nédio. Vamos estar pedindo o empenho do governo federal. Perfeito. E que o governo estadual também nos ajude, tendo em vista que teve uma reunião muito séria com o nosso prefeito de Santos e o prefeito automaticamente abriu as portas para o Ballerini, para o Neves, e que está empenhado com afinco justamente já para, nesse mês de janeiro, estar ajudando a Santa Casa, que é o maior parceiro da saúde da nossa região. Vamos então para o intervalo, né? E deixando aqui então a homenagem de toda a equipe aqui do painel regional, a direção do painel regional, a Manuel Lourenço das Neves, sempre provedor da Santa Casa de Santos. Nossos parabéns pelo trabalho realizado nos últimos 20 anos. Voltamos já já. Estamos de volta aqui, painel regional, nesta edição. Banha conosco, o vereador do PMDB de Santos, nosso Aldo Neto participando também com a gente, algumas perguntas já chegando. Silvio do Rio Branco, sempre participando com a gente aqui, diz ele: Banha, fui aprovado no concurso da Prodesan em 2010, mas o salário está muito defasado. Tem algo que pode ser feito? Logicamente existe lá um sindicato, da Prodesan não é o mesmo que o sindicato dos provedores, é o sindicato dos funcionários da Prodesan, negociam todos os dissídios junto hoje ao presidente Odair Gonzalez, mas se tem uma classe sindical, se há uma lide sindical e se existe pedido de aumento, logicamente a gente tem que respeitar essa negociação entre patrão e empregado, porque existe lá uma lide, existem várias funções, tem engenheiros, tem os funcionários da limpeza, e aí tem vários segmentos. Logicamente, quando se dá um aumento, se dá um aumento escalonado, para dentro de todos os funcionários, como faz a prefeitura, né? 10%, 6%, 3%, mas negociado na mesa com o presidente da Prodesan e os sindicatos que compõem todo o organograma da empresa. Né? Banha, diz aqui a Leni do Embaré, muitos programas esportivos comentam que essa Copa São Paulo, que a prefeitura teve gastos públicos para os times disputarem em Santos. Não é melhor usar esses gastos em saúde? E sobre as viaturas da Guarda Municipal, elas são alugadas ou são particulares? Segundo informações, são alugadas, mas comenta-se, não é? Que são compradas. Acho que não, é isso que ela está querendo dizer aí. Pelo que se foi prestado contas, logicamente, e vamos estar até... conforme a sua dúvida, nós vamos estar fazendo um requerimento na primeira sessão de dia 4, pedindo as notas fiscais de compra. Foram dadas como viaturas compradas, logicamente estavam deficitárias. Veio aqui o coronel da Guarda Municipal, vindo num programa comigo, o Delbel,
dizendo da compra das motocicletas. Eu não vi nada de falar de aluguel nem de licitação. Compra, foi até com verba parlamentar, teve dotação de verba parlamentar. Delbel, secretário Eu de mesmo Segurança. fiz uma verba parlamentar para 4 motocicletas. Exatamente. Mas outra parte para o Canil, outra parte para a Defesa Civil. Toda a minha dotação orçamentária foi para a segurança. Agora, com relação ao que fala da Taça São Paulo Júnior, eu acho que isso aí ficou a critério dos clubes. É o Santos, que é a sede, junto com a Federação Paulista. Não vejo nenhum tipo de envolvimento. O que tem, que é praxe de um jogo de futebol, isso aí é obrigação da segurança ao público. É policiamento, é CIT, o entorno, se tiver uma ambulância, alguma prestação de serviço. É que a cidade sede sempre colabora com alojamento. Alojamento, essas coisinhas. essas coisas. Não é nada que vai resolver o problema da saúde e da educação. não vai. Não, eu não vejo, não. Quem entra com o grosso é o Santos Futebol Clube, que é a primeira vez que se traz. Tem cidades, eu vejo isso, vi em Piracicaba, vi em Serra Negra, vi essa discussão em Ribeirão Preto, tem cidade que briga. Por quê? Porque não é nada, está trazendo 4, 5 delegações, além de gastar e consumir no comércio local. Está na mídia. Está na mídia. Os jogos são Está transmitidos. vendendo a cidade. A ESPN transmite, Sport TV transmite. Né? Isso é Coloca a cidade na mídia. É um lucro residual inegável, porque está passando, mostrando para todo mundo. O absurdo da Copa São Paulo foi hoje o Santos jogar no mesmo horário que o time está jogando na Copa São Paulo, né? Não, a Copa do time do profissional jogando Paulista, Paulista 7h30 e a Copinha às 7 da noite. A diretoria aceitou que veio da federação. Esse calendário é que tem matado o futebol, né, como um todo. Eu não sou comentarista, eu gosto muito de assistir o Armando Gomes, sequência nossa aqui, né? Mas a gente vê que o nosso país, e principalmente a maior reclamação, não só dos dirigentes como dos jogadores, é o calendário e fazer uma integração, um aperfeiçoamento. A gente já não vê tantos amistosos internacionais, tantas disputas, até porque o calendário, o jogador tem que jogar 70 partidas num ano. Um campeonato paulista longo, campeonato brasileiro que não acaba nunca, e agora ainda tem Copa do Mundo. Eu não sei, ou se vai sincronizar esse calendário, o mundo sincronizar esse calendário, ou então a gente está sempre perdendo, sempre ficando para trás. Foi importante esses jogos da Copa São Paulo aqui, foi até eu soube que o nosso prefeito Paulo Alexandre e o secretário Sidão fizeram um trabalho grande na federação, até através do Orlando Rolo, para trazer esses jogos para cá, porque janeiro é um mês morto, é mais uma atração para o verão na cidade. Né? E é um preparativo até, que quem vai ser? Nós vamos ser aqui, vão estar recebendo nossos irmãozinhos do México, da Costa Rica, ano de Copa do Mundo. Queira ou não, nós vamos ter um movimento só de jornalistas, de 670 jornalistas hospedados em Santos, de todos os pontos do mundo. Então nós já temos que estar preparados para isso. Temos que estar adiantando. Isso aí é um laboratório do que vai acontecer na Copa do Mundo. Luiz Cláudio, radialista da Vila São Jorge, manda um abraço ao Botura para mim, um abraço para ele também. Pergunta ao vereador Banha. Todo ano a CT fiscaliza as prefeituras escolares, né? E gostaria de saber... Prefeituras e escolas, deve ser, né? As viaturas de escolas. Viaturas escolares, peruas escolares. Gostaria de saber se são fiscalizadas as escolas no sentido de pintura, carteiras, banheiros, as condições das escolas, enfim. É obrigação da SEDUC ter as unidades de educação em condições de uso, de higiene e de habitabilidade. Ou seja, as crianças têm que estudar em lugar limpo, adequado, que tenha condição e dignidade de se, não só para o professor como o aluno, poder desfrutar daquelas horas do aprendizado, do saber, numa escola que tenha manutenção, que não chova dentro, que tenha um banheiro adequado, que sirva a merenda na hora certa, e isso é uma preocupação. Ficamos quase um ano sem manutenção. E hoje nós estamos cobrando isso diuturnamente, não só nas policlínicas, como também nos pronto-socorros, porque hoje tem dinheiro em caixa, graças ao senhor que pagou o seu imposto, pagou com aumento para pagar essa diferença. Agora, tem dinheiro, tem instrumento, tem OS, tem OCIP, tem tudo. Agora vamos ver se o nosso dinheiro que está sendo pago com esse aumento vai estar cobrindo as necessidades das nossas escolas. E se não tiver, reclame. 3219-6419 é o nosso telefone lá no gabinete.
e estaremos à disposição dos senhores munícipes para cobrar qualquer que for a escola, quais são as escolas, já tem um cronograma atualizado das escolas que serão totalmente reparadas e tem algumas escolas até que já estão até condenadas, que foi feito um estudo nesse primeiro ano do prefeito Paulo Barbosa, onde ele estará fazendo uma readequação de todas as escolas. São escolas climatizadas, com equipamentos de ponta e, logicamente, com atenção. Não é só a perua escolar que vai sofrer, logicamente que nós temos que garantir a segurança dessas pessoas, dessas crianças que circulam nessas peruas escolares. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho aqui do painel regional. Agradeço ao Banha mais uma vez pela participação importante conosco. Valeu, Banha, obrigado por estar com a gente. Obrigado ao nosso Aldo Neto também. E um abraço especial aqui ao Walter Dias, né? Eu conheci, a filha dele se apresentou a mim, veio conversar comigo. Assídua telespectadora da gente aqui no painel regional, no painel Debates também, né? Um abraço a ela, um abraço ao Walter, a você que nos acompanhou. E o nosso querido Neves. É verdade. Manuel Lourenço, mais uma vez as nossas homenagens aqui. O painel regional volta amanhã às 10 horas da noite e, ao 1h30 da tarde, o painel Debates. Obrigado, tchau.